A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queridos, esse é um culto um pouco diferente, porque é um treinamento. É um culto de treinamento, mas também um culto de desafio. Porque eu quero desafiar você nessa noite. Quero desafiar a viver a palavra de Deus. Quero desafiar você a viver o que você acabou de cantar. Em algumas das canções nessa noite. Eu quero desafiar você a tomar uma posição, não como Jonas, no seu início, mas como um Jonas obediente, que busca obedecer o Senhor em tudo. E nós queremos compartilhar um pouco sobre o GE, o Grupo de Evangelismo, que você pode abrir, pode ter, ainda essa semana, pela graça do Senhor. O seu líder de célula vai te ajudar um pouco sobre esse assunto nessa semana, na sua célula. Mas eu gostaria de rapidamente abordar um pouco sobre o que é um grupo de evangelismo. O Senhor Jesus sempre esteve nas casas. Uma das coisas que Jesus mais fazia era entrar numa casa. Nós vemos por muitas ocasiões nos evangelhos Jesus adentrando em uma casa. E eu selecionei rapidamente aqui algumas vezes que Jesus entrou em uma casa. Ele nos desafia a também entrar nas casas. E o GE é nada mais, nada menos do que você entrando em uma casa. Que você dando 20 minutos na semana para estar com alguém ou com um grupo de pessoas para compartilhar de Jesus. Jesus gosta de entrar em casas. E Jesus quer entrar em casas. Jesus esteve em várias casas. Ele esteve na casa onde aconteceu um casamento e trouxe alegria. Ele esteve na casa de Pedro e curou a sua sogra e ele levou cura. Em Cafarnaum, em uma situação onde a mulher precisava de uma restauração, Jesus restaurou essa mulher. Na casa de Levi, Jesus levou o perdão. Na casa de Simão, ele trouxe unção. Na casa de Jairo, ele levou vida. Na casa de Marta e de Maria, ele levou a palavra. Na casa de Zaqueu, ele levou salvação. Na casa, junto com os seus discípulos no cenáculo, ele levou comunhão. Na casa de Caifás, ele foi julgado e tirou a culpa de todos nós. Ele quer remover a culpa de todos. Em Emaús, quando entrou na casa daqueles discípulos frustrados, desanimados, que retrocederam ao chamado, ele levou visão espiritual. E na casa dos discípulos, depois da ressurreição, ele levou fé. E em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele está à porta das casas, querendo entrar. E como é que Jesus vai entrar nas casas hoje? Porque ele quer levar todas essas coisas e muito mais. As casas dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos e até mesmo de desconhecidos que poderão abrir as suas casas para você. Como é que Jesus vai entrar? Através de mim e de você. Mateus 28 fala que Jesus chamou os discípulos
e deu poder a esses discípulos. Poder para ir às casas, em todos os lugares, e fazer dos moradores dessas casas discípulos. E como nós fazíamos isso? Ensinando, batizando, discipulando. E o Senhor estará conosco. Nisso o Senhor estará conosco. Por causa disso, o Senhor estará conosco. Jesus quer entrar nas casas, ainda hoje. E nós somos o corpo de Jesus. Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. Essa é a definição que nós temos aprendido. Cristo vive em nós. E o Cristo que vive em nós quer entrar nas casas. Quer trazer salvação. Quer trazer esperança. Quer trazer alegria. Quer trazer fé. Quer trazer unção. Visão espiritual, restauração. Jesus quer fazer isso. E Jesus habita em nós. Nós precisamos nos comprometer com o Senhor. Há algo que nós podemos fazer para o Senhor. E fazer com que a salvação poderosa que Ele operou na minha e na sua vida seja de fato valorizada, seja de fato expressão ou expressa em gratidão. Quando nós vamos às casas, há muitas casas nessa cidade, casas em desespero, casas sem esperança, casas onde não existe mais fé, embora haja muitos altares. Casas completamente cegas, sem visão de Deus, sem visão do plano abençoado da salvação. Há muitas casas, há muitas pessoas. E Jesus, que habita em nós, quer entrar nessas casas. E nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para entrar nessas casas. Temos que fazer valer a pena a salvação que nós ganhamos gratuitamente em Jesus. Embora ela seja gratuitamente oferecida a cada um de nós pelo sacrifício de Jesus, temos que valorizá-la. E uma forma poderosa de valorizar é obedecendo a Jesus. E a grande comissão de Mateus 28 é para nós hoje. Precisamos ir às casas. Há um desespero gritante e silencioso nas casas desta cidade, esperando Jesus, esperando Jesus. Elas talvez não saibam, que elas precisam de Jesus. Mas assim que verem, assim que avistarem Jesus, vão querer recebê-lo. Jesus está às portas. E Ele só vai entrar se nós entramos. Essa missão poderosa que Jesus confiou a nós, os discípulos, não foi confiada aos anjos. Não foi confiado a nenhum poderoso anjo. Foi dado para mim e para você. Eu e você fomos chamados para entrar nas casas. Queridos, essa é uma noite
onde nós precisamos sentir desafiados a começar um grupo de evangelismo. Essa é a missão que Jesus diz, Mateus 28, 18, que nós traduzimos na nossa comunidade, de ir evangelizar pessoas da nossa cidade e fora dela também, por que não? Levando cada pessoa a uma intimidade com Deus, levando a cada um a receber a proclamação do Evangelho e ter um lugar, um aprisco, uma célula, uma igreja onde ela possa crescer. Nós precisamos fazer discípulos. E como fazemos discípulos? Ganhando pessoas para Jesus. Então o GE é uma estratégia. É uma estratégia para nós entrarmos nas casas. O Jesus que habita em mim quer entrar nas casas. Então o GE, o grupo de evangelismo, é uma estratégia de entrarmos. A gente aborda as pessoas que estão com alguma dificuldade, algum problema. A gente aborda essas pessoas, oferece um tempo com essa pessoa. Um tempo onde nós podemos levar o amor de Deus a elas e apresentarmos o plano de salvação. As pessoas não entendem que Deus ama. As pessoas não compreendem o que Jesus fez. E elas só vão entender se alguém explicar. Quem vai explicar? Quem irá? Esse foi o clamor de Isaías. Esse foi o clamor de Paulo numa das suas cartas. Quem irá? Quem levará esse amor? Quem anunciará a salvação? E o GE é algo muito simples. É levarmos o evangelho da forma mais simples, mais básica. Ninguém precisa fazer um curso aqui para fazer isso. De 10 a 15 minutos, uma vez por semana você pode fazer isso. Com alguém, na casa de alguém. Então, quando detectarmos uma pessoa com algum tipo de necessidade, oferecemos uma oração, uma mensagem, de forma simples, profunda, clara, objetiva, e elas vão conhecer o propósito de Deus, elas vão ter as suas perguntas respondidas a respeito do amor, da fé, do perdão, da justiça e da salvação. Então, o GE é uma forma da sua célula crescer. Sua célula vai crescer. Mas eu vou te dizer algo, você vai crescer. Você vai crescer. Porque Jesus investirá poderosamente na sua vida. Sabe o que Mateus 28 diz, nós acabamos de ler? Eu estarei com vocês. Quando é que Jesus disse que estará conosco? Quando nós evangelizarmos, discipularmos. Mas Ele não está sempre conosco, está. Mas Ele investirá em nós. E nós seremos, de uma forma grandiosa, recompensados. Quando evangelizarmos e discipularmos. Então já é uma ferramenta poderosa para crescer. Então já é isso. Já é um grupo de evangelismo. É uma reunião periódica. Você vai dizer assim para a pessoa, olha, eu sei que você está passando um problema, você detecta uma situação, alguém vai compartilhar, você sabe que ela está passando uma dificuldade na família. Muitas pessoas aqui, se eu levantasse a mão, quem conhece alguém que está enfermo aqui na cidade? Quem conhece uma pessoa que está com o seu filho drogado? Quem está passando uma luta na sua família? Então, a gente detecta a necessidade e nós nos colocamos à disposição para irmos na casa dela 7 semanas. 7 semanas. Vou falar um pouco mais sobre isso. Então, você e a pessoa, ou você e a família dela, e de repente ela vai chamar os vizinhos. Mas você pode começar um GE com uma pessoa. Você e ela.
Você no almoço, uma vez por semana, convide ela para almoçar. Pague o almoço dela. Almoce com ela, tenha um tempo com ela. Compartilhe 7 semanas com ela. Vai valer a pena gastar 7 refeições, uma vez por semana. Esteja com ela na casa dela. Um lugar onde vocês possam conversar um pouco. Ou um grupo de pessoas, de repente as pessoas vão abrir as suas casas, suas famílias virão, os seus vizinhos virão, enfim, muitas pessoas virão, você já tem um grupo grande que vai compartilhar de Jesus. E você pode fazer isso, qualquer cristão, jovem na fé, que conhece a salvação, que sabe quem é Jesus, quem é em Cristo Jesus, conhece a sua identidade, você pode fazer isso, comprometido com Jesus, comprometido com essa igreja, você vai ser bênção para a vida das pessoas. E vai ter um horário e um local pré-definido. Sabe, amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos doar para o reino. Quanto tempo nós doamos para o reino? Nós precisamos parar de entender ou de sermos levados pelo sistema desse mundo. Precisamos evangelizar. Gaste um tempinho, meia hora no máximo, com alguém uma vez por semana, compartilhando do Senhor Jesus. Já é leve, é mais leve que o culto, que uma célula. Ajuda a criar vínculos com as pessoas. As pessoas estão com fome, com sede de Cristo. Elas não sabem do que tem sede, do que tem fome, mas elas têm de Cristo. É o que elas precisam. É o que você e eu tínhamos. Fome de algo. Buscamos em muitos lugares, mas encontramos em Cristo. Porque é o que precisa o homem. O homem precisa de Cristo. E aí as pessoas vão se convertendo. E na medida que vão se convertendo, você vai integrando numa célula, na sua célula. E ela vai sendo abençoada. Pois bem, deixa eu pular umas partes aqui que não interessam a nós. O que fazer no GE? 7 semanas, como eu disse. De forma prática, dinâmica, agradável, envolvente. E nós vamos dar a ferramenta para vocês. Um estudo profundo das Escrituras. Nada disso. Uma coisa muito simples. Tão simples que você diz, será que funciona? Simples. O Evangelho é simples. Nós complicamos. Compartilhar do Evangelho é muito simples. Nós queremos enfeitá-lo demais e acabamos desviando de fato do que ele é. Compartilhar do Evangelho durante 7 semanas, de forma prática. Você vai ter amanhã na página da comunidade todos esses estudos prontinhos lá. Tão simples, básicos. E é algo que nós precisamos começar. O GE acontece com um grupo de pessoas, no local, horário bem definido, já falamos. Você deve passar de forma sistemática, seguindo a sequência da semana. A sequência é importante, eu vou te dar ela aí, já está no seu boletim. As dinâmicas e os testemunhos devem ser livres, mas tenha cuidado de ter propósito segundo a lição. Eu vou te dar isso também, tá? Reuniões não devem durar mais de 40 minutos, mas eu quero dizer que em 20 minutos você faz tudo. Meia hora com almoço. Ore muito. O que você precisa fazer é orar. Orar, um pouco mais. Um pouco mais de oração. Orar para se depender de Deus. Orar para ouvir Deus. Orar. Orar um pouco pela pessoa. Se comprometer um pouquinho com ela. E ficar em contato com essa pessoa. É muito importante. Ok? Eu vou parar por aqui. Eu vou te dar as lições ali. Essas são algumas das lições. As 7 lições que eu quero dar para você. A primeira semana você vai falar sobre o amor de Deus. Não dá meia folha de sulfite o estudo.
Depois, a segunda, você vai falar do amor de Deus na criação. Também não dá meia folha de sulfite, menos. O pecado e suas consequências, terceira. Quarta semana, o plano de salvação. Quinta semana, a importância de confessar Jesus como Senhor e Salvador. A quarta e a quinta semana é que você vai gastar um pouquinho mais de oração, porque vai ser semanas decisivas na vida da pessoa, onde você vai apresentar o plano de salvação integral, onde você vai falar sobre a importância dela confessar. Menos de meia folha de sulfite, esse estudo. Sexta semana, você vai dar o seu testemunho pessoal. E a sétima semana é a celebração. Você vai tentar ajudá-la, se ela não entendeu alguma coisa durante as 6 primeiras semanas, ajudá-la a entender um pouco mais, só isso. Orando pela dificuldade dela, orando pelo problema dela. E eu vou dizer bem claro para os irmãos, coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, libertações irão acontecer, curas irão acontecer. Sabe por quê, queridos? O Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco. Ele vai investir em nós, Ele quer fazer isso em nós. Ele vai atuar em nós e através de nós. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para isso. Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero assumir um compromisso contigo. Eu quero entregar. Eu quero levar. Eu quero entrar nas casas. Quando Deus encontra a nossa vontade com a vontade dEle, o Senhor opera. Quando Deus nos dá uma ordem, encontra um coração obediente, as coisas acontecem. O seu plano é executado. O Senhor abre as portas. O Senhor derrama das suas bênçãos. E eu quero dizer isso aos irmãos. Eu quero que nós pensamos um pouco nisso. Eu estou disposto a fazer isso? Jesus está em você. Jesus quer entrar nas casas. Jesus deseja visitar as pessoas, trazer a sua cura, a sua restauração, a sua libertação. Jesus quer fazer isso. Jesus ama estar nas casas. E há muitas casas nessa cidade que precisam da visita de Jesus. 7 semanas. Um compromisso de meia hora por dia dessa semana, na semana, meia hora por semana. Um pouco de oração. Um compromisso em investir essas 7 semanas na vida de uma pessoa ou na vida de um grupo. É isso que Jesus pede. É isso que o Senhor está interessado. E nós possamos ter muitos GEs, muitos grupos de evangelismo, muitos. Que você faça um e tome gosto e faça outro e assim por diante. E você ganhe muitas pessoas para Ele. Nós queremos crescer, não para sermos grandes, nós queremos crescer porque queremos ser relevantes para o reino de Deus. Nós queremos crescer para despovoar o inferno. Porque é para lá que as pessoas estão indo. Sem Jesus. Era o meu e o seu lugar. E as casas. Há muito valor nas casas. É onde Jesus fez muitos milagres. É onde aconteceram muitas transformações. E as casas estão tomadas pelas trevas.
trevas, muitas trevas. E quando o evangelho da luz, o evangelho do Senhor Jesus, que é luz, entra, afugenta todas as trevas. Nós vimos isso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho. O Senhor nos chamou para expulsar demônios. O Senhor nos chamou para curar enfermos. E nós fomos chamados porque Ele está conosco. Ele está em nós e faz através de nós. O que nós estamos falando aqui para os irmãos, terminando esse breve momento de devocional, é que os irmãos possam abrir o seu GE. Todos aqui da igreja, é o nosso sonho, seria o nosso sonho. Todos os irmãos envolvidos no GE. Todos apaixonados por Jesus a ponto de saírem, de irem, de compartilhar da fé. Apaixonados por Jesus a ponto de darem um tempo a mais para Ele. Se envolvendo com algumas pessoas, levando-as ao entendimento do Evangelho. Eu e você não somos responsáveis em converter as pessoas. Eu e você fomos chamados para anunciar o Evangelho que salva. A salvação é uma obra do Espírito Santo. A salvação é um milagre. Foi assim na minha vida, foi assim na sua vida. É um milagre. É um milagre. E Jesus nos convida a participar desse milagre. A ver, a sermos agentes do milagre, levando esse evangelho, que é poder de Deus. Poder de Deus. Então, o desafio está lançado. Desafio, como nós cantamos essa noite, todos necessitam de esperança, de fé, de salvação. Todos. Todos. E de um evangelho verdadeiro. Não um falso evangelho, de um evangelho verdadeiro. Nós temos o privilégio de entendermos e compreendermos o verdadeiro evangelho nessa comunidade. Nós não temos desculpas. Nós temos visto e ouvido o verdadeiro evangelho. O evangelho do Senhor Jesus. Não as invenções que os homens têm feito por aí. E nós carregamos conosco uma responsabilidade muito grande de participar, de partilharmos desse evangelho. GE, quero desafiar você. Quero reforçar o chamado de Jesus para todos nós. Ide, fazei discípulos. Quero lembrar os irmãos do amor que Jesus tem pelas casas, pelas famílias, pelas pessoas. E do grande desejo dele de ir nas casas, nas vidas das pessoas dessa cidade. E quero lembrar os irmãos que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós somos do Senhor Jesus. Cristo vive em nós. Se nós estamos vivendo ainda, significa que Cristo ainda não vive em nós. Ou estamos impedindo que Ele viva em nós. Cristo vive em nós. E Cristo quer, sem sombra de dúvida, ir às casas. Ir até as pessoas. Compartilhar da salvação. Então, obedientes a essa voz, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos ouvir esse desafio e engajarmos nesse projeto. O GE é uma estratégia. É uma estratégia, tá? Você pode compartilhar de Jesus de qualquer forma,
Mas é uma ótima estratégia. É uma boa estratégia. E eu já tenho histórias de algumas pessoas aqui na comunidade, principalmente da liderança, que nós já passamos isso para os líderes, que já estão fazendo, ou já vão começar no GE. Que Deus os abençoe muito. Que Ele encontre nessa comunidade obedientes ao seu chamado. Que Ele encontre pessoas que de fato Cristo vive nelas. Porque Cristo quer ir às casas. Cristo quer visitar as pessoas. Cristo quer partilhar da salvação. Amém, queridos? Eu vou terminar por aqui, não tem muito mais a falar não. Você pode encontrar os estudos do GE e conversar um pouco mais com o líder da sua célula essa semana. E começar. Se começar errado, não tem problema, irmãos. Na segunda vez faz certo. Se não der certo a primeira, faz no segundo. Não tem problema. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou. E temos uma liberdade imensa nesse país. Ainda. Não sabemos até quando. Temos uma liberdade imensa de partilharmos a fé de uma forma tão livre. Tão livre. Uma célula das irmãs foram distribuir Bíblias, algumas Bíblias, para algumas pessoas aqui do bairro, ou da região. Foram lá bater nas casas. Eu sei também de uma outra célula que fizeram isso, já entregaram aí mais de 50 Bíblias. Foram lá e bateram nas casas. E as casas que abram, sejam elas pessoas que você nunca viu, mas que são sedentas, entre, como diz a Bíblia, deixe a paz do Senhor nela. Deixe a paz do Senhor nela. Se comprometa com a pessoa, vá até ela. Compartilhe da fé. Mas eu sei que você tem muitos amigos ainda, muitas pessoas precisando, necessitadas desse evangelho. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero terminar orando. Cristo tem poder para salvar. Cristo em nós, esperança da glória. O que significa isso? Cristo dentro de nós é o projeto de Deus para alcançar muitos, e a glória do Senhor é encher toda essa terra. E nós carregamos a glória do Senhor. A pessoa de Jesus, Jesus é a glória. E nós carregamos a glória. E quando nós estamos entrando nas casas, é a presença gloriosa de Jesus que está entrando nas casas. As trevas vão embora. O poder da salvação recai sobre aquele lar. Lares arrasados pelo diabo, sem esperança alguma, começam a ver e enxergar esperança. Pessoas frustradas, desanimadas com a religião, com o peso e a carga da religião, enxergam em Jesus a libertação. Pessoas que não entendem nada, são cegas, completamente cegas do entendimento da verdade de Jesus. Têm os seus olhos abertos. Pessoas desesperadas por causa de uma notícia de uma enfermidade. Começam a ter esperança, encher os seus corações de consolo, de conforto com a presença de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Como é que as pessoas vão ouvir? Como é que as pessoas vão entender? Como é que as pessoas vão receber Jesus? Precisamos nos comprometer. Ore ao Senhor aí no seu lugar. Se comprometa com Jesus, que
está em você, que é teu dono, é o teu Senhor, é dono da sua vida, porque Ele comprou por um alto preço. Se comprometa com Jesus a ser uma pessoa, um líder de GE, alguém que vai abrir o seu espaço, a sua agenda, por meia hora, por semana, durante 7 semanas, para atender uma pessoa ou um grupo de pessoas. Você pode fazer isso. Eu não sei como é que é o GE, o pastor não explicou direito lá, mas eu quero. É isso aí, irmão. Não tem problema, você vai entender melhor. Mas você precisa querer. Sim, Senhor, estou aqui, eu quero. Eu vou, Senhor. Eu vou entrar nessa. Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que as pessoas estão precisando disso. Eu sei que esse é o teu chamado para a minha vida. Eu não posso fugir dele. Posso ser um profeta fujão. Eu quero obedecer ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser obediente ao teu chamado. Eu quero ir às casas, porque o Senhor quer ir às casas. Eu vou com o Senhor. O Senhor vai comigo. Ore. Peça a Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Eu quero o Senhor, eu vou. Essa semana, outra semana, eu vou abrir um GE, eu quero fazer isso. Esse é o propósito. Está com alguém eu quero evangelizar, eu quero discipular. Pai, nós estamos aqui desafiados a fazer, Senhor, um grupo de evangelismo. Pai, queremos ser obedientes à Tua voz, ao Teu chamado. Queremos ser de fato agentes de salvação, porque o Evangelho, Jesus habita em nós. Queremos ser, Senhor, esses que vão anunciar esse Evangelho simples, puro, mas poderoso para a salvação. Muito obrigado, Senhor, pela igreja obediente, pelos irmãos obedientes. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Que o Senhor abençoe poderosamente. O poder do Senhor caia sobre eles de uma forma tremenda. Poder de cura, poder que vai libertar o cativo. Enche o coração de cada um dos teus filhos, Senhor, nessa igreja. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra seja honrada e se cumpra para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Vamos cantar essa canção? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, aceita ao coração salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte estou. Move as montanhas e tem poder, tem poder para salvar, para sempre. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo mergulhará. Sua vida, meu irmão, para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo mergulhará. Para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo mergulhará. Para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo mergulhará. Para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de nós ir embora. Muito importante.
Uma vez nós aprendemos aqui com um homem de Deus, há muitos anos atrás, lá na MID. Esqueci o nome dele. Cantor. Lozano. Jorge Lozano. Jorge Lozano. Uma vez ele ministrou no nosso coração, quando esteve conosco. Ele esteve 2 vezes. A primeira vez ele ficou mais tempo conosco. Ele nos ensinou algo muito interessante. Por que a gente bate palma? Por que a gente bate palma, irmãos? Você tem bateria para fazer a cadência? Para quê? Nós temos bateria, temos instrumentos. Ele nos deu uma sugestão para pensarmos quando nós batemos palmas. A Bíblia diz que Jesus veio como homem, se manifestou como carne. Ele veio em forma humana. E isso foi uma tremenda jogada de Deus. Porque Paulo diz que por uma só pessoa entrou o pecado. Um ser humano. Por causa dele, o mundo todo está debaixo do pecado. Peca. Por causa de uma decisão errada, toda a humanidade sofre. Mas Cristo veio em carne para corrigir esse erro. E por uma pessoa, diz a Bíblia, entrou a salvação. Cristo veio em carne. Então quando nós batemos palma, estamos juntando carnes. 2 pedaços de carne. Nessa mão e nessa outra, assim. Ele diz assim, sabe o que nós fazemos quando estamos batendo palma? Declarando ao reino das trevas, declarando aos anjos, declarando às pessoas, Jesus é Salvador, veio em carne, se manifestou em carne, para morrer pelos nossos pecados. Então quando nós batemos palma, estamos declarando, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, se manifestou em carne e morreu no meu lugar, morreu por mim. Então quando eu bato palma, eu estou declarando essa verdade. Glória a Deus. Isso é uma verdade, queridos. Vamos bater nas casas, declarando, Jesus está aqui, com uma ótima notícia para a sua vida. Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele é o teu Senhor. Você pode ter esperança, você pode ter fé, Ele está aqui nesse lugar. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa semana, seja muito frutífera, e você possa abrir muitos grupos de evangelismo para a glória do Senhor. Amém. A luz do Senhor brilhe na sua vida. Deus abençoe.